Mural de Notícias Online. Mural de Notícias Online. Interagindo 24 horas, todos os dias, todas as noites, com você. Comprar com economia, conforto e praticidade? Supermercado Pagão. Atendimento personalizado. Faça sua feira também no nosso cartão de crédito próprio. Tudo isso e muito mais para toda a sua família. Entregamos também em domicílio. Supermercado Pagão. Aberto de segunda a sábado. Farmácia Vitória, referência em saúde e bem-estar em Livramento e Dom Basílio. Trabalhando sempre com produtos de procedência e qualidade garantida, oferecemos uma ampla gama de serviços e produtos, incluindo medicamentos, perfumaria e materiais hospitalares. Nosso compromisso é atender você e sua família com excelência e cuidado. Nossa matriz está localizada na Rua Cônego Higino, número 19, no centro de Livramento de Nossa Senhora. Para mais informações, entre em contato pelos telefones 77-3444-1084 ou chame no WhatsApp 77998659091. Acompanhe nossas novidades e promoções no Instagram, @Farmácias Vitória Oficial. Farmácia Vitória, a única com atendimento 24 horas. Conte conosco para cuidar da sua saúde. Muito bem, amigas e amigos, internautas, seguidores, estamos iniciando as novas edições de lives do programa Três Dedos de Prosas, retornando ao ar definitivamente de segunda a sextas-feiras, incluindo feriados. Se não é inscrito, por favor, se inscreva. Faça o triplo C, curta, comente e compartilhe. Acesse o sininho para novas lives. Vamos à primeira das três prosas de hoje. Sim, sou candidato a governador da Bahia, disse ACM Neto em um recente evento marcado por uma, exaltação da memória de seu avô e também críticas ao PT. O discurso deu largada, aliás, para a sucessão ao governo da Bahia, que deve repetir o embate de 2022 entre Jerônimo e ACM Neto. Mas desta vez, contudo, a disputa terá novos ingredientes, como uma possível chapa pura do PT e uma oposição unificada neste estado. Assim como em 2022, o PT deve adotar a estratégia de nacionalizar a disputa em busca de um voto casado com Jerônimo e Lula. Naquela eleição, o presidente teve 72,1% dos votos no segundo turno na Bahia, enquanto o governador chegou a 52,7%. ACM Neto em 2022, ACM Neto teve apenas, mais ou menos 52%, aliás. O Jerônimo teve 72,1% juntamente com o Lula, enquanto que a ACM Neto ficou até, digamos assim, num bom round, mas não vingou. A ACM Neto em 2022, repetindo, ele resolveu apostar errado ao adotar uma estratégia de neutralidade em relação à eleição nacional e não declarou voto em 2022 para, no caso, o então candidato Jair Messias Bolsonaro. Agora sinaliza que estará contra o PT em 2026. Mas a estratégia será focar temas estaduais e evitar embates diretos com o presidente Lula. Isso pode não dar certo novamente, ao contrário de 2022, quando o PL correu em raia própria. Os maiores partidos da oposição estarão unidos na Bahia. Candidato ao governo na última eleição, o ex-ministro da Cidadania, João Roma, do PL, retornou sua relação com ACM Neto
e deve ser candidato para o Senado. A aproximação ocorreu em um cenário de revés da oposição, que sofreu desgastes com a Operação Overclean, que investiga nomes do União Brasil por suspeita de corrupção com emendas parlamentares. Nos últimos meses, contudo, o grupo conseguiu sair das cordas, né? É como aqueles trios na Bahia, né? Trio elétrico. Saiu das cordas e ganhou novo fôlego ao atrair 2 deputados que eram, inclusive, da base governista. No campo governista, Jerônimo deve entrar na disputa com uma máquina política azeitada, o apoio de mais de 300 prefeitos e a marca de governador mais próximo ao interior da Bahia. Por outro lado, vai para a reeleição em um cenário menos confortável que seus antecessores, enfrentando críticas em áreas como a segurança pública principalmente e desgaste de um ciclo de 20 anos do PT na Bahia. Em entrevista a um jornal de extrema esquerda, ele confirmou que é mesmo candidato à reeleição, no caso Jerônimo, afastando rumores de uma possível candidatura ao governo do ministro da Casa Civil, Rui Costa, que já foi ex-governador por 2 mandatos. No campo político, seu principal desafio é achar uma solução para um imbróglio envolvendo a disputa pelo Senado. O PT ensaia a formação de uma chapa puro sangue, tendo como candidatos ao Senado Rui Costa, o próprio Rui Costa, e o senador Jacques Wagner, candidato à reeleição, ambos ex-governadores. Essa formação, contudo, tiraria da disputa da chapa o senador Ângelo Coronel do PSD. Ele tem reiterado que é candidato ao Senado sim, o Ângelo Coronel, e não descarta uma candidatura avulsa fora da chapa do PT. Mesmo com o risco, o PT tem insistido na chamada chapa dos governadores, por entender que esta é a formação mais competitiva para reeleger Jerônimo e ajudar Lula a manter a frente de 4 milhões de votos que teve na Bahia em 2022. Sobre deixar de fora a reeleição de Ângelo Coronel, o governador Jerônimo sinalizou possíveis compensações aos aliados, ao dizer que o desafio dele, de Jerônimo, é fazer com que os petistas, aliás, os partidos da base e não os petistas, porque os petistas estão se separando, então os partidos da base, que ajudaram ele no primeiro mandato, continue ajudando. Então ele disse, Jerônimo, a gente não conversa pelas costas, mas olhando nos olhos e compensando quando é possível compensar. Bom, pode dar certo, pode não dar certo. Nos bastidores, a costura é para que o filho do senador, olhem só, Ângelo Coronel, deputado federal Diego Coronel, do PSD, seja candidato a então vice-governador de Jerônimo. Esse desenho, contudo, geraria uma crise com o próprio MDB, de Gedel Vieira Lima, que defende a manutenção do vice-governador Geraldo Júnior, do MDB, também na chapa. Otto Alencar, do PSD, que está em meio de mandato no Senado e não vai disputar a eleição, foi contemplado com a indicação do filho, o deputado federal Otto Alencar Filho, do PSD, para uma cadeira no Tribunal de Contas do Estado. Resumindo, a Bahia caminha para uma nova eleição acirrada, que deve ser decidida pelo desempenho dos 2 candidatos nas cidades grandes e médias. Vamos agora à prosa de número 2. Já começou a circular mais um discurso bonito para relativizar a prisão de Nicolás Maduro, que é a velha narrativa de que tudo se resume ao petróleo, como se isso fosse uma grande revelação moral. A Venezuela possui uma das maiores reservas petrolíferas do planeta realmente, mas o seu povo sobrevive com um salário mínimo que mal chega a $1 por mês.
Se o petróleo fosse sinônimo automático de prosperidade, os venezuelanos viveriam em abundância, não em miséria crônica. A pergunta essencial nunca foi o que eles preferem o petróleo à liberdade, mas quem se beneficia do petróleo e os deixa em prisão praticamente. Durante décadas, essa riqueza ficou concentrada nas mãos de uma elite política e também militar, aliás, mais militar, enquanto a população era empurrada para a fome, o êxodo e a dependência de auxílios. O petróleo não libertou o povo, serviu como instrumento de poder, controle e perpetuação de uma ditadura travestida de discurso social. Aliás, uma ditadura assassina até. Apontar interesses econômicos externos como se fossem novidade é muita desonestidade intelectual. Esta é que é a realidade. Eles sempre existem. A diferença agora é que, pela primeira vez, esses interesses podem ter coincidido com algo maior, o enfraquecimento de um regime que destruiu seu próprio país. Quando um ditador cai, não é o petróleo que perde, é o sistema de opressão que se rompe. Se Donald Trump ou qualquer outra potência juntou o útil ao necessário, pouco importa para quem viveu sob escassez e medo. Liberdade ou libertar um povo é retirar recursos estratégicos das mãos erradas e não são ideias opostas. Petróleo nunca foi o problema. Todo mundo sabe disso. O verdadeiro problema sempre foi quem controlava e era contra o que ele usava. Ou seja, sempre foi quem o controlava, quem controlava o petróleo e contra com quem o petróleo estaria sendo usado. Com certeza não com o próprio povo venezuelano, aliás, aprisionando o petróleo, aprisionando o povo venezuelano. Então, chega dessa paranoia de petróleo, o Trump que é o petróleo venezuelano. Pode ser, pode não ser, mas o mais importante é a liberdade de seu povo. E isso não tem preço, não tem petróleo. Vamos agora à prosa de número 3, a última de hoje. E a Mega Sena da virada, hein? Já se desconfiava e até se tinha certeza que as loterias da Caixa Econômica Federal, a serviço do próprio governo, apresentavam sinais visíveis de manipulação de resultados, desde a velha loteria esportiva, com seu famoso mascote a zebrinha, visto todos os domingos na antes poderosa TV Globo. Envergonhada, talvez, a zebrinha caiu fora, sumiu, saiu de cena, ninguém mais a viu. De fato, a loteria, com seus prêmios semanais exorbitantes, era o único evento público que realmente capturava a atenção de toda a população. Para milhões de brasileiros, era o principal, quando não, talvez, ou até mesmo o único motivo para o povo brasileiro continuar vivendo, sonhando. Funcionava como um prazer, obsessão e anestésico mental. Olha, Winston Smith, personagem principal do livro de 1994 de George Orwell, sabia, assim como todos no partido que controlava toda a humanidade, que lá nesse romance já se sabia, já se denunciava que os grandes prêmios eram em grande parte ilusórios, apenas pequenas quantias eram pagas e os vencedores dos prêmios maiores simplesmente nem ou não existiam. Aliás, nunca um livro, vou mostrar aqui para os senhores atentarem,
Nunca um livro foi tão atual como esse de George Orwell. A gente lê esse romance, publicado ainda em 1949, e é como, sem tirar uma letra, ponto, parágrafo ou vírgula, a nossa atual realidade. Um dos pontos centrais de 1984 é a ideia de que o poder absoluto se mantém não apenas pela força, mas pelo controle de mente ou da mente. Orwell mostra que quando o Estado, observe que quando o Estado domina a informação, altera o passado e define o que é verdade. E as pessoas perdem a capacidade de pensar de forma independente. Nesse cenário, aceitar contradições, obedecer sem questionar e renunciar à própria consciência torna-se uma forma até de sobrevivência. Parece o mundo atual. Então, revelando como a liberdade interior é o último e mais ameaçado território do ser humano. Se eu fosse vocês, eu daria, aí do outro lado, uma olhadinha neste livro, 1984. Procurem ler esse livro para vocês entenderem a situação de hoje, principalmente no Brasil. Porque esse livro choca. Ele saiu da ficção para uma realidade assustadora, como é o que o nosso Brasil parece estar extremamente próximo de acontecer, se não houver uma providência divina ou uma outra qualquer. Pois bem, desde os anos 90, a partir da loteria esportiva e a zebrinha, as apostas povoavam a cabeça do povo, dividida entre a esperança de tirar a sorte grande e a desconfiança. Houve uma série de denúncias, mas nada foi apurado e ainda surgiram novos bilhetes com mais outras propostas de jogos e apostas. Se gostaram da live, curtam, compartilhem e também comentem. Se não é inscrito, por favor, se inscreva. Acesse o sininho para novas lives. Entre o que te contam e o que realmente acontece, observe que há um abismo de silêncio. Aqui questionamos o óbvio e conectamos os pontos que vocês preferem que talvez não vejam, ou querem continuar na cegueira. Vamos encerrando o nosso programa de hoje. Até a próxima. Mural de Notícias Online. Mural de Notícias Online. Interagindo 24 horas, todos os dias, todas as noites, com você. Comprar com economia, conforto e praticidade? Supermercado Pagão. Atendimento personalizado. Faça sua feira também no nosso cartão de crédito próprio. Tudo isso e muito mais para toda a sua família. Entregamos também em domicílio. Supermercado Pagão. Aberto de segunda a sábado. Farmácia Vitória, referência em saúde e bem-estar em Livramento e Dom Basílio. Trabalhando sempre com produtos de procedência e qualidade garantida, oferecemos uma ampla gama de serviços e produtos, incluindo medicamentos, perfumaria e materiais hospitalares. Nosso compromisso é atender você e sua família com excelência e cuidado. Nossa matriz está localizada na Rua Cônego Higino, número 19, no centro de Livramento de Nossa Senhora. Para mais informações, entre em contato pelos telefones 7734441084 ou chame no WhatsApp 77998659091. Acompanhe nossas novidades e promoções no Instagram, @Farmácias Vitória Oficial. Farmácia Vitória, a única com atendimento 24 horas. Conte conosco para cuidar da sua saúde. Mural de Notícias Online. Mural de Notícias Online. Interagindo 24 horas, todos os dias, todas as noites, com você.
Comprar com economia, conforto e praticidade.